Amém. Abra aí a palavra do Senhor em 2 Reis. Ronilson, por favor, põe um pouquinho mais de retorno aqui para mim. 2 Reis, capítulo 20. Amém. Estamos nesses dias falando a respeito da palavra do Senhor. Deus tem nos orientado com relação às famílias. Estamos orando pelas famílias, na bênção, igreja. E hoje eu quero estar meditando com os irmãos em cima desta palavra, um pouquinho mais daquilo que Deus tem para nós. 2 Reis, capítulo 20. Acharam aí? Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da sua morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti a tua cidade. Defenderei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Perguntou Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: isto te será por sinal, da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá 10 graus. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, antes do que recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra retroceder 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de Acás. Amém? Podem sentar. Que nesse momento você possa estar aí tranquilo, diante do Senhor. Eu peço a todos, como sempre eu falo, evita agora levantar, ir ao banheiro, tomar água. Serão alguns minutos, e eu creio que só em extrema necessidade, que nós possamos ficar firmes aí nesse momento e estarmos atentos àquilo que Deus tem para nós. O momento da palavra do Senhor é um momento importante no nosso culto, não que todo o culto não seja importante ao Senhor, porém é um momento aqui muito importante. Então há necessidade de ficarmos atentos àquilo que Deus tem. A bênção. Amém. Hoje eu quero estar vendo com os irmãos a respeito de algo para a nossa casa e para a nossa família. Um princípio de Deus para as nossas vidas. Estamos aqui falando de igreja, de corpo de Cristo. Deus tem nos levado a estar orando por cada casa e por cada família. Estamos fazendo isso nesses 90 dias. Já se passaram aí 3 semanas. Estamos quase encerrando o primeiro mês, os primeiros 30 dias em que estamos orando por cada família. E aqui tem de Deus algo sobrenatural para nós, para entendermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, como família, como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Nós vemos aqui essa palavra a respeito do rei Ezequias, um rei que foi um rei exemplar, um rei, olha, que diante de Deus não tinha nada a falar. Ele derrubou todos os poste-ídolos, ele mudou a história de Judá e de Israel. Ele moveu no sobrenatural, deixando o poder de Deus agir através da sua vida. Um grande homem de Deus que reinou de uma maneira muito exemplar. E nessa passagem nós vemos aos 39 anos, é acometido de uma doença muito grave. Eu imagino, eu creio que pela narrativa daqui, engraçado que essa passagem é narrada tanto aqui, nessa passagem, nós vemos também em Crônicas, e nós vemos também o livro de Profetas. E então foi algo muito marcante,
Com 39 anos de idade, eu imagino que ninguém aqui imagina, né, partir aos 39 anos. Nós usamos o termo, como evangélicos, né, que crê na eternidade, na palavra do Senhor, partir. Então, a morte física, aquilo que sabemos que todos nós temos um limite aqui na terra, por isso que nós usamos o termo partir. É igual o vendedor de seguro, ele nunca fala que você vai morrer. Fala assim, na sua falta poderá acontecer isso, isso ou aquilo. Então, quando nós partirmos, como que estará e como ficarão as coisas? E aqui nesse trecho eu quero estar meditando com os irmãos, para entendermos um princípio de Deus que é muito importante para nós e para a nossa casa e para a nossa vida e, enfim, a nossa família. Ele era um homem de Deus que fez algo sobrenatural. Um rei antes dele, o rei Acabe, realmente acabou com Judá e com Israel. E ele reestruturou e trouxe de volta o princípio da adoração ao Senhor, o princípio de que Deus tinha para aquele povo. Então foi um homem que realmente fez grandes coisas, porém uma falha muito grande cometeu, e é importante nós aprendermos. É interessante porque a Bíblia ela fala dos feitos, daquilo que Deus faz e age através dos seus homens e mulheres de Deus, mas também mostra os erros, os defeitos e as falhas, para que a gente possa aprender também com os erros, com os defeitos, com as falhas, para não cometermos a mesma coisa. E aqui tem uma palavra de Deus, um ensino do Senhor. Então, com 39 anos de idade, nós vemos que ele foi acometido ali de uma doença muito séria, muito grave. E de repente vem Isaías, um profeta, um homem de Deus, e ele ouve desse profeta algo que nunca, eu acho que nós queríamos ouvir. Eu acho que ele imaginava algo diferente, ouvir algo diferente. E claro que, obviamente, ele já estava orando e pedindo para Deus algo sobrenatural. Então, havia uma doença, havia problemas, mas mesmo no lado natural, nós vemos que também poderia haver curas. E aqui ele pede, e entra o profeta até a sua presença, e fala algo que eu acho que nenhum de nós gostaríamos de ouvir. Olha, o Senhor mandou aqui, eu vim até aqui para dizer que realmente vai morrer. E tem um ponto importantíssimo para nós que nós precisamos entender. Então ele também diz algo. Mas ele vira para o lado e com ousadia de quem realmente fez algo para Deus e realmente usava e foi usado nas mãos do Senhor. Olha que interessante esse próximo versículo aqui, o versículo 3. Olha que oração poderosa. Não são todos que eu imagino, nós de uma maneira geral, orar dessa maneira, orar como uma ousadia e uma certeza como aconteceu aqui. Aqui no versículo 3, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Então nós vemos aqui o natural, nós vemos a emoção dele, obviamente, qualquer um de nós nessa situação, ainda mais depois de ouvir a palavra da boca do profeta, dizendo, realmente, eu vim até aqui, você vai morrer. E ele agora usa de ousadia e fala aquilo que realmente ele fez, aquilo que ele cometeu, ele andou dessa maneira, com integridade de coração. Então não havia nada de errado com relação a isso. E antes que o profeta saísse ali do pátio do seu palácio, Deus já fala com ele, olha, mudei de ideia, darei mais 15 anos. Amém, meus irmãos? E o profeta volta e fala. E ele ainda pede um sinal, porque realmente foi algo que trouxe uma coisa muito marcante na sua vida. E eu imagino, se você já passou por algum risco aí na sua vida, se Deus já te livrou da morte, todos nós mudamos o nosso proceder, o nosso modo de ver as coisas. Na bênção, igreja. Quem já passou por isso, eu tenho certeza que já mudou. Quando você vê que Deus te livrou do laço da morte ali, de uma maneira muito clara, nós mudamos o nosso proceder. E ele aqui nesse momento ainda pede um sinal. Ele pede um sinal. E eu vejo que o profeta Isaías, ele ainda responde com, olha, você tem duas opções. Olha, você pode, então vamos fazer o seguinte, Deus vai te dar um sinal de que Ele está no controle e que realmente daqui 3 dias você subirá para adorar ao Senhor em Jerusalém e estará na presença do Senhor. E ele ainda dá uma opção ainda para o rei Ezequias. Eu imagino, algo dessa maneira. Se quiser que adiante o tempo, tecle 1. Se quiser que atrase o templo, tecle 2. Ou seja, ainda deu uma opção para ele, para que pudesse fazer.
E ele ainda pediu algo, bom, adiantar, até as coisas podem adiantar. Eu vou pedir algo aqui sobrenatural, eu vou pedir algo que é muito difícil, atrasar. E assim Deus fez, para mostrar que estava no controle, que estava controlando a tudo. Agora tem um ponto aqui muito importante para nós, que eu quero estar hoje meditando com vocês. Então tudo isso Deus fez, tudo isso Deus agiu na vida de Ezequias, e Ele quer também fazer nas nossas vidas. Mas há algo importante aqui, volta comigo no comecinho, olha só que interessante, quando Deus dá a sentença a ele. Naqueles dias Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele, ele disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, põe a tua casa em ordem. E esse ponto é importante para nós. Essa palavra ordem aqui, põe a tua casa em ordem, é savá em hebraico. E essa palavra savá é importante nós entendemos o princípio etimológico, de onde veio a palavra, como que é. Essa palavra savá em hebraico quer dizer dar ordens, quer dizer o seguinte, designar, cuidar. Quando ele falou, põe a sua casa em ordem, Deus não estava falando para Ezequias, olha, vamos fazer uma faxina no palácio. Ele não falou, olha, vamos contratar um design de interior. Ele não estava falando essas coisas. A hora que ele falou, põe a tua casa em ordem, Deus está mostrando aqui o que havia de errado com aquele homem que reinou com um braço forte, aquele homem que realmente ouvia a palavra do Senhor, que derrubou postes ídolos, que tirou Judá e Israel da idolatria, que trouxe de volta a adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele homem que realmente no seu trabalho, no seu ministério, naquilo que ele tinha, era realmente tudo em ordem, porém havia uma falha. E essa é a palavra de Deus para nós hoje, como casa do Senhor, como família de Deus. Põe a tua casa em ordem. E isso é o que Deus tem para as nossas vidas. Então tem um princípio de Deus aqui que nós precisamos entender. E eu quero, antes de nós vermos como que Deus agiu, e quer agir nas nossas vidas, e fazer-nos mudar de algumas posturas, que é muito interessante. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, a bênção que está sobre nós, o Senhor quer que perpetue para a nossa descendência, na bênção. É claro que a salvação é pessoal, é claro que, pelo fato de eu ser salvo, de ter aceitado Jesus, os meus filhos, não é uma coisa automática, eles precisam aprender, entender, e eles precisam confessar com os lábios, para que realmente venham ser salvos. Porém, há uma coisa importantíssima, nós como corpo de Cristo, temos a obrigação de passar para a nossa descendência, para os nossos filhos e ensiná-los. Ensina aos teus filhos o caminho do Senhor e até velhice nunca mais se desviará dele. Nós precisamos entender qual foi a falha. Assim como aconteceu com Eli. Eli foi um homem de Deus, porém falhou na sua casa e na sua família. Nós vemos também um princípio de Deus aqui, para entendermos que Deus é um Deus de princípios, e a palavra dele é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Nós vemos, se nós olharmos, por exemplo, com respeito a Samuel, um grande homem de Deus, que foi avaliado pelo povo, diante de toda a nação, também teve a ousadia de chegar e falar assim, diante de todo o povo, se eu peguei algo, se eu roubei algo, se eu ensinei algo, que não seja diante da palavra de Deus, que levante-se alguém agora, e fale comigo que eu vou me redimir e vou me retratar. Isso já idoso, velho, com os cabelos brancos, como diz a palavra, no final da sua vida. E toda a nação de Israel disse a Samuel em uma só voz, que não havia nada, não havia coisa alguma que pudesse dizer a respeito de Samuel e a sua conduta com relação a Deus, o seu relacionamento com Deus e com relação ao seu ministério e ao seu chamado. Porém, Samuel também tinha uma falha. Ele falhou com os seus filhos. E hoje o Senhor quer nos chamar a atenção desse princípio. Como estará? Como ficará depois que você partir? São coisas que nós precisamos entender. E antes de meditarmos mais, vai comigo agora no Novo Testamento. Vamos em 2 Coríntios, abra aqui comigo. Para nós entendermos dois princípios de Deus e chegarmos ao terceiro princípio que estaremos falando mais detalhadamente nesse momento. 2 Coríntios, capítulo 5. Abra aqui comigo. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5.
Acharam aí? Amém? Acompanhe comigo, versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. Amém, meus irmãos? Está falando realmente da morte física. Aqui Paulo está falando à igreja de Corinto a respeito da morte física. Olha, a hora que essa casa se desfizer, nós temos algo na eternidade. E você crê nisso, meu irmão? Oh, glória! Vamos continuar. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Porque estando vestidos, não seremos achados nus. Amém, meus irmãos? Então ele começa a falar a respeito de eternidade. Aqui nessa passagem, Paulo está falando com os crentes, está falando com as pessoas que são do Senhor Jesus, a igreja viva do Senhor. E fala o seguinte, ele fala, olha, quando chegar a sua passagem, quando você realmente for chamado pelo Senhor, que você não esteja nu, que você esteja vestido, assim como o Senhor espera de nós. E quando nós falamos e lemos na palavra do Senhor, toda a Bíblia, quando fala de vestimentas, quando fala disso, nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Quando fala de vestimenta, quando fala de estarmos vestidos, fala de vestimentas brancas, de vestimentas limpas. Quando fala disso, está falando do nosso relacionamento com Deus. E aqui o Senhor então coloca um princípio, ele coloca um ponto. E quando nós fazemos agora uma analogia com o rei Ezequias tinha relacionamento com Deus. A bênção, meu irmão. Ele tinha um relacionamento com Deus, era um homem que ouvia de Deus e realmente governou aquilo que o povo de Deus que foi colocado nas suas mãos de uma maneira correta. Então ele tinha esse princípio, ele sabia o que era estar vestido, ele sabia o que era não andar nu, ele sabia, não estou falando de andar nu fisicamente, estou falando de andar nu espiritualmente. Ele sabia que ele não precisava expor nudez nenhuma dele diante de Deus, porque o Senhor lhe tinha capacitado e tinha dado a ele aquilo que precisava. E é aqui o que Paulo fala com cada um de nós. Agora tem mais um ponto. Vamos um pouquinho mais abaixo. Versículo 8. Mas temos confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Agora um segundo ponto aqui que Paulo fala, o Espírito também traz para nós. Nós vemos que quando nós partimos aqui, nós não podemos nos achar nus, temos que ter relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Quando nós partimos daqui dessa vida terrena, o Senhor também aguarda e espera que apresentemos a Ele aquilo que nós fizemos. Então nós vemos duas coisas, relacionamento com Deus e vemos ministério, vemos chamado. Hoje de manhã eu estive falando na escola bíblica a respeito de ministério, de chamado, aquilo que Deus tem para nós como igreja. Então nós vemos dois princípios de Deus aqui que é importantíssimo para nós. Então a questão de chamado, de relacionamento com Deus, o rei Ezequias era aprovado nisso. Quando nós falamos de ministério, de fazer a obra, que todos nós seremos apresentados no tribunal de Cristo, não para condenação, e sim para que possamos receber o galardão, a recompensa. E essa recompensa nada mais, nada menos do que entrarmos na sala do trono e termos o que apresentar ao Senhor, ao Pai, àquele que está sentado ao trono da eternidade. Então também Ezequias, ele tinha um relacionamento com Deus, ele não estava nu. Ezequias também, ele sabia muito bem e tinha com ele a questão do ministério, do chamado, ou seja, apresentar-se na frente do Senhor, ele poderia dizer muito bem e claramente, olha, fiz a obra, ensinei, restaurei o culto, trouxe de volta a adoração ao Deus de Israel, fiz aquilo que cabia a mim. Porém, o terceiro ponto, ele falhou. E é por isso que o Senhor falou com ele: põe em ordem a tua casa. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: pôr em ordem a minha casa. De nada adianta ganharmos o mundo inteiro se não ficarmos atentos e não fizermos para os de casa e para a nossa família. Na bênção, meu irmão. E aqui nós vemos esse princípio de Deus e hoje nós queremos aprender com isso. Então nessa idade,
E de repente ele reinou e reinou até os 54 anos. Os 15 anos que Deus deu a ele realmente aconteceram. Porém, ele falhou. E nós vamos entender no que ele falhou. Vai comigo rapidinho, volta ali em 2 Reis. Olha só que interessante. Capítulo 21 agora. Que possamos entender esse princípio de Deus. Fala assim comigo: a bênção é para mim e para minha descendência. E eu preciso fazer isso. Amém? Essa palavra savá, aquilo que Deus falou com Abraão. Engraçado que quando nós entendemos a questão de Abraão, nós vemos o seu ministério, o seu chamado. Quando nós falamos Noé, todos nós já entendemos o princípio, o chamado de Noé. O chamado de Noé foi trazer de volta, resgatar, salvar a casa, a família, a igreja e etc. Pode usar o argumento que quiser, a comparação que quiser. Quando nós falamos de Moisés, nós vemos a questão de ser aquele que traz a lei, a palavra, para que possam entender os princípios de Deus. Quando nós falamos de cada um deles, e quando nós falamos de Abraão, nós entendemos o princípio de Deus. E o princípio de Deus com Abraão é o princípio de estabelecer a questão de pai da fé, pai de uma nação. E o Senhor chamou Abraão e disse, e falou: olha, tu serás pai de uma grande nação. Amém, meus irmãos? Foi passando ano, com 90 anos ainda não tinha descendentes. E depois tentou fazer com as suas próprias forças, e Deus agiu e falou: não, com a sua esposa, aquilo que eu prometi, você terá filho. E ali tem o descendente, e o seu descendente, depois disso, também só gera mais 2 filhos, e também em idade mais avançada. E diz a palavra, como nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 11, que ele viu pela fé aquilo que Deus tinha prometido e que seria realizado através da sua palavra. Amém, meus irmãos? E depois, dali para frente, de Jacó para frente, aí a coisa já foi mudando. Aí já começou a ter filharada mesmo, mais assim, no atacado. Mas nós vemos que as coisas foram caminhando. E quando Deus falou com Abraão e chamou Abraão, ele usou também o termo, nós vemos lá no capítulo 18 de Gênesis, ele diz o seguinte: olha, eu quero dizer para você, Abraão, que você deve conduzir, ensinar a sua casa, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, para que tenham uma casa realmente em ordem. Você deve designar, você deve dar ordens, você deve ensinar, e essa é a palavra savá. E a mesma palavra foi usada quando nós vemos, quando Deus usa o profeta para falar com Ezequias, a mesma palavra savá, ou seja, você precisa colocar em ordem, você precisa designar, você precisa fazer a sua parte. E olha só o que aconteceu. Capítulo 21 aqui de 2 Reis. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Efzibá. Amém, meus irmãos? Manassés é filho de Ezequias. E não precisa você ser bom em matemática para você entender aqui uma coisa. Quando Ezequias morreu, com 54 anos, o seu filho herdou para que pudesse começar a reinar em Israel. E diz aqui, ele tinha quantos anos? 12. Se ele tinha 12 anos, olha os detalhes da palavra. Como eu digo sempre, eu gosto dos detalhes da palavra. Se Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, obviamente que ele foi fruto desse período que Deus deu a ele de 15 anos. Amém, meus irmãos? Então ele já foi gerado, para não dizer que, olha, o erro dele lá atrás, de não cuidar da casa, de não fazer, de não colocar a casa em ordem, foi antes dele ser acometido da doença e chegar perto da morte. Ou seja, o seu filho já foi gerado depois da bênção, depois do que Deus tinha dado para ele de mais 15 anos. Porque depois de 12 anos ele veio a morrer. E esse Manassés, meu irmão, olha, ele fez tudo aquilo que não deveria fazer. Então, só para a gente entender um pouquinho, vai comigo um pouquinho mais para frente. Um profeta, um homem de Deus, Jeremias. Olha só, abra comigo. Deixa eu pegar aqui. Livro de Jeremias, capítulo 15, para a gente entender quem foi Manassés. Jeremias, capítulo 15. Só para a gente entender os princípios de Deus e como que Deus age. E que quando Deus fala,
Ele realmente vai cumprir e vai fazer. E esses princípios de Deus são imutáveis. São princípios de Deus que nós precisamos entender na nossa vida, como família, como corpo de Cristo. A nossa casa, todos os do nosso. Capítulo 15, acharam aí de Jeremias? Versículo 4. Entregá-los-ei ao desterro todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o que fez em Jerusalém. Eu entregarei ao desterro, à vergonha, todos os reinos da terra. Meu irmão, é uma palavra pesada. Então presta atenção aqui, meu irmão. Olha o que aconteceu. A ira do Senhor, o levantar do Senhor, com relação a todos os reinos da terra, porque Manassés, filho de Ezequias, ainda muito bem colocado aqui, para não fazer confusão com outro Manassés, para não dizer que foi outro Manassés. Não, ele deixou muito bem claro, pelo que fez Manassés, filho de Ezequias, tudo o que ele fez. Então, meus irmãos, ele fez algo terrível. Pastor, o que ele fez? Ele fez algo terrível, ele fez algo abominável diante dos olhos do Senhor. Ele fez tudo aquilo que Deus não queria que fizesse. Se nós olharmos os reis de Israel, se nós olharmos, sempre teve um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. Mas esse Manassés, olha, um friso meu. Linguagem de hoje, tradução MK, Maurício coloca. Era o capeta. Esse menino, ele fez o que era muito terrível. Pastor, por que fez isso? Porque faltou algo. Faltou algo. O que o rei Ezequias pediu a Deus, Deus fez. Mas o que Deus pediu a Ezequias, ele não fez. Eu comentei aqui no culto passado. Aquilo que nós negligenciamos com os nossos filhos, a próxima geração vai colher como pecado. Aquilo que eu seguro e não faço, não corrijo, não vou fazer e vou negligenciar, fazer aquela questão do vou deixar passar. Agora, nessa geração, a próxima geração cairá no erro, no pecado e na falha. E se Deus nos diz que os nossos filhos são herança do Senhor, Ele nos deu como herança e nos capacita-nos a cuidar, a fazer como pais. E esse ponto é muito importante. Por isso essa palavra hoje, colocar a casa em ordem, é para todos nós que já temos filhos. E é para você também que ainda não tem. E que um dia terá, em nome de Jesus. Amém? É para você também, que às vezes já criou o seu filho. Aquela questão assim do lavo minhas mãos. Eu já vi pessoas na igreja, às vezes falando assim, já criei, já casou. Como quem diz, cumpri a minha parte. Não, meu filho, você continua a fazer enquanto você viver. Se você criou o seu filho e você hoje tem netos, você é responsável por orar e interceder pelos teus netos. E assim vai de geração a geração. E essa é a palavra savá que Deus falou a Abraão. É a palavra savá que Deus cobrou de Ezequias. E é a palavra savá que Deus fala aos nossos corações hoje como igreja. Porque muitas vezes nós negligenciamos, muitas vezes nós deixamos, muitas vezes nós fechamos nossos olhos, muitas vezes nós deixamos nossos filhos fazerem e nós não ordenamos. Olha que interessante, a palavra savá é colocar em ordem, mas de dar ordem, de ordenar, de cobrar, de fazer cumprir aquilo que cabe ao Senhor. E nós vamos negligenciando, nós vamos deixando com aquela palavra que é muito bem clara. Muitas vezes negligenciamos com os nossos filhos. Cuidado com as más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu estou pegando um exemplo daquilo que Deus exige de nós, aquilo que Ele espera de colocar a nossa casa em ordem.
Ah, pastor, mas não tem problema meu filho, minha filha andar com fulano ou ciclano. Afinal de contas são pessoas da sociedade. Afinal de contas são pessoas assim assado. Meu irmão, o Senhor não está preocupado com sociedade. O Senhor não está preocupado com nomes. O Senhor não está preocupado com seleções naturais, humanas. O Senhor está preocupado em manter a palavra dele viva de geração a geração. Amém, meus irmãos? Aquilo que nós negligenciamos hoje será pecado da próxima geração. Aquilo que eu vou segurar hoje é pecado na próxima geração. E esse princípio de Deus continua o mesmo. É por isso que o Senhor fala conosco: colocar a casa em ordem. Não adianta muitas vezes nós termos relacionamento com Deus, termos vestes maravilhosas, mas falharmos nisso. Não adianta eu ter um ministério abençoado se eu falhar com a minha casa, minha família, meus filhos, minha descendência. E esses princípios do Senhor continuam o mesmo. Esses princípios de Deus continuam a mesma coisa. Às vezes nós temos medo, temos receio como pais, por exemplo, de chegar na escola que o nosso filho estuda e de falar e declarar: olha, isso vai contra os princípios, a palavra de Deus, isso não concordo, não quero, meu filho não vai fazer, não vai participar. Com receio ou medo. Meus irmãos, nós temos que nos posicionar, porque aquilo que nós negligenciarmos hoje, nessa geração, será pecado na próxima geração. E muitas vezes nós nos preocupamos em passar para os nossos filhos heranças materiais. Muitas vezes nós ficamos preocupados em fazer e deixar para os nossos filhos uma casa. Preocupamos em deixar para eles, por exemplo, estudo. E isso é muito importante, realmente fazer estudar os nossos filhos e ter conhecimento, amém? Não vá negligenciar isso. Mas nós negligenciamos na questão da vida espiritual dos nossos filhos. Nós não corrigimos como devemos corrigir. Nós não ensinamos como devemos ensinar. Nós não cobramos como devemos cobrar. E o Senhor está falando conosco: toma cuidado, meu filho, porque isso Deus vai cobrar. Os nossos filhos são herança do Senhor. A quem muito é dado, muito será. Seu filho tem valor para você, meu irmão? Então será cobrado. Será cobrado. E olha o que o Manassés fez. Vamos continuar aqui, capítulo 21, só para você ter uma ideia. Tá certo? Então ele clamou ao Senhor. Fez uma oração poderosa e com ousadia. Eu fui reto aos olhos do Senhor. Eu fiz aquilo que o Senhor ordenou. E realmente, senão o Senhor falaria através da boca do profeta que ele não tinha feito ou tinha falhado nisso ou aquilo. E a falha dele foi não colocar a casa em ordem. E o pior de tudo, ganhou mais 15 anos e nesses 15 anos não fez o que Deus pediu para fazer. Olha só, capítulo 21, versículo 2, continuando. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, que tinha destruído. Também levantou altares a Baal. Fez um poste ídolo, como fizera o rei Acabe, rei de Israel. Adorou todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares de todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez passar o seu próprio filho pelo fogo, praticou encantamentos e adivinhação, e tratou com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Também pôs uma imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não mais farei andar errantes os pés de Israel da terra que dei aos seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme o que toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não deram ouvidos. Manassés, de tal modo, fez errar o que fizeram pior do que nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Amém, meus irmãos? Olha o que o Manassés fez. Tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado.
Tudo aquilo que muitas vezes ele falou, e Deus sempre falou, ele sempre repetiu, ele sempre bateu nessa tecla, falou: olha, eu não quero as abominações do povo desta terra, eu não quero que vocês se contaminem, eu não quero a idolatria, eu não quero isso, eu não quero aquilo, tudo aquilo que Deus falou que não queria. Outros reis cometeram erros, porém Manassés, ele fez pior. Meus irmãos, ele pegou aquilo que o povo daquela terra fazia, ainda potencializou. Ele fez pior. E isso é muito sério. Tanto que veio a ira do Senhor. Tanto que veio a ira do Senhor sobre toda aquela nação, sobre todo aquele povo. E ainda hoje sofremos consequências. E o que o Senhor fala conosco? A bênção está sobre nós. Você crê nisso, meu irmão? Fala assim: a bênção do Senhor está sobre mim. Amém. O Senhor nos chamou, nos resgatou. Ele colocou toda a maldição. Pregado no madeiro, toda a maldição está lá naquela cruz do madeiro há mais de 2000 anos. Amém, meus irmãos? Porém o diabo é sujo, e ele quer trazer de volta, e qualquer legalidade, ele não vai deixar de lado, ele vai aproveitar para trazer de volta, e isso é muito importante nós entendermos. E muitas vezes nós temos relacionamento com Deus, nós fazemos nosso ministério com o Senhor, porém nós falhamos com a nossa descendência. E o Senhor espera de nós que a gente venha ensinar, que venha realmente dar ordens, designar, falar, cobrar e fazer com que seja cumprido nos nossos filhos. Se nós não fizermos, o mundão está aí e vai fazer. Amém? E esse foi o ponto de falha do rei Ezequias. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos ficar atentos. Porque não pensa vocês que hoje não existe esse espírito de Ezequias no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Eu tenho um relacionamento com Deus, maravilha, louvado seja Deus. Eu tenho um ministério e exerço meu ministério com competência, amém, louvado seja Deus. Porém os nossos filhos estão pintando e bordando e eu estou fazendo vista grossa. Eu não estou ensinando e ainda fico bravo se alguém vem falar: não toque no Júnior. Se alguém vem falar e nos alertar a respeito do que os nossos filhos estão fazendo, o Júnior não. Toma cuidado, meu filho. Porque aquilo que nós negligenciamos nessa geração é pecado da próxima geração. Amém? É legalidade. E o Senhor nos capacita. E Ele espera de nós que a gente venha a cuidar, a fazer. E você que é solteiro, você que não é casado, você que ainda não tem filho, meu irmão, essa palavra é para você também. Porque um dia você terá, um dia você vai gerar. Se você não gerar filhos no natural, você vai gerar no espiritual. E essa palavra serve também para isso no espiritual. Amém, meus irmãos? E olha só o que o Ezequias fez. Presta atenção só para a gente entender. Aqui, volta agora no capítulo 20, versículo 12. Então ele pediu, Deus deu-lhe mais 15 anos. Eu não sei você, mas se eu passasse por uma situação dessa, se tivesse uma certeza que tinha mais 15 anos, eu iria tentar cumprir ao máximo tudo aquilo que Deus tinha dado. Amém, meu irmão? Põe em ordem a tua casa. Meu filho, eu já saía, levantava da cama com a vara na mão. E olha só que interessante, veja bem, olha o coração. Em nome de Jesus está repreendido tudo isso no nosso meio como igreja. Aqui no capítulo 20, versículo 12. Nesse tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivera doente. Amém? Então o rei da Babilônia teve a notícia de que Ezequias estava doente. Aí ele mandou cartas, mandou ali um representante para falar com ele. Vamos continuar. Ezequias recebeu mensageiros e lhe mostrou toda a casa, seu tesouro, a prata, o ouro, especiarias, os melhores ungüentos da sua casa de armas e tudo o que havia no seu tesouro. Coisa alguma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Amém? Casa, lar, moradia, solo sagrado, terreno de bênção de Deus,
Amém, meus irmãos? Presta atenção no detalhe. Não dê endereço ao diabo. Amém, meus irmãos? O rei da Babilônia, inimigo. O primeiro povo em toda a história da humanidade que tornou-se dominante. Depois disso vieram outros povos e outras nações. E de repente ele chega lá, o rei Ezequias, orgulho. Vai mostrar a sua casa. Vai mostrar tudo que tinha. Vai mostrar todas as coisas. Mostra até o pinico real. Mostra tudo que tinha. Mostra as armas. Mostra os ungüentos. Mostra tudo que tinha. Meu irmão, o orgulho é aquilo querer mostrar. Querer achar que está acima de tudo e qualquer coisa. O orgulho espiritual. Está andando aqui o endereço para o inimigo. Meu irmão, toma cuidado. Nós não podemos, não devemos dar endereço ao inimigo. Eu não estou falando que você não pode abrir a sua casa, que não pode mostrar a sua casa, mas toma cuidado, meu irmão. Agora não estou falando de casa no natural. Agora vamos ao espiritual. Amém? Desculpe a comparação. Aquela questão de pobre. Né? Sabe essas coisas que você recebe na internet? Uma vez eu recebi um negócio. Coisas de pobre. E eu comecei a olhar aquilo, comecei a rir. Porque eu vi que muita coisa eu me encaixava naquilo. Aquele negócio de abrir o iogurte e lamber a tampinha antes de jogar no lixo. Aqueles detalhes assim de colocar bombril na antena de televisão. E lá no meio tinha também. Quando recebe visita, mostrar a casa. Não mostrar a casa assim, entra, faz favor. Não. E lá no quartinho do fundo, onde está o despejo, aquela bagunça toda, mostrando aqui, mostrando lá. Por quê? Não há necessidade. Mas olha que interessante. Vamos continuar lendo. Olha só. Versículo 14. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de um país muito distante vieram, de Babilônia. Perguntou o profeta: que viram na tua casa? Respondeu Ezequias: tudo o que há na minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Vem dias em que tudo o que houver na tua casa, o que os teus pais entesouraram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até mesmo os teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Amém, meus irmãos? Um homem de Deus, um homem que tinha relacionamento com Deus, um homem que tinha um ministério e um chamado do Senhor, porém falhou na sua casa. E olha a palavra de Deus, palavra que se cumpriu na íntegra. Fala: olha, vou te dizer uma coisa, você mostrou? Esse povo virá até aqui e vão levar tudo que você entesourou, tudo aquilo que foi gerado, tudo aquilo que vocês tiveram, tudo aquilo que você fez, levarão. E levarão também os teus filhos e serão eunucos, meu irmão, castrado. Serão castrados. Aqui está falando de descendência. Aqui está falando de cessar a descendência. Serão eunucos na casa desse povo. E tudo isso que o Senhor falou aconteceu na íntegra. Vocês sabem muito bem que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Primeiro foi Israel, depois foi levado Judá. E realmente aqueles que estiveram na casa do rei da Babilônia foram eunucos. Haja vista Daniel e os seus amigos. É claro que Deus agiu, moveu pela atitude do coração. Eu não vou entrar nessa parte para isso aqui, um outro estudo numa outra ocasião. Mas aquilo que aconteceu. Agora olha, presta atenção no seguinte. Olha o coração desse homem. Olha o coração desse homem que por um lado estava ali diante de Deus, ouvia Deus e tinha um ministério e um chamado e exercia muito bem. Por outro lado falhava com a sua própria casa e com a sua família. Por quê, pastor? Por causa do seu coração. Vamos continuar aqui? Olha só. Versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Vocês prestaram atenção? Vocês estão acordados? Vocês estão aí? Alô? Planeta Terra chamando. Imagina você passar pelo ali, quase na morte,
Deus realmente te acrescentar mais 15 anos, aí você ainda não cumprir aquilo que Deus tinha pedido para fazer, e de repente vem uma outra profecia e diz para você: olha, tudo que você conquistou, tudo que você fez, e a sua descendência vai virar nada, vai acabar, serão eunucos, vai cessar a sua descendência, o seu nome será arriscado. Sem descendência acabou o nome, meu irmão, acabou descendência, acabou o nome, acaba ali, tudo será levado, roubado, destruído, acabado. E você vira para o profeta e fala: boa essa palavra. Ainda bem que eu escutei uma misericórdia, ou outra é meio perdida. Às vezes nós temos que, eu quero que você preste atenção. Às vezes no ímpeto, né, você está aqui no meio da igreja, aquela coisa assim, aqueles irmãos do glória a Deus. Tudo que o pastor fala, glória a Deus. Glória a Deus. Vai levar a sua casa, a sua família, glória a Deus. Fica atento, meu filho. Como disse Pero Vaz e Caminha, abra olhos. Pastor, de onde ele tirou isso? Vamos continuar? Olha só. Versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissesse. Pois pensava, fala comigo, pensava, não haverá paz e segurança nos meus dias. Misericórdia. Gente, é o cúmulo do egocentrismo. Esse aí era aquele realmente discípulo do umbigo meu. O que ele falou? Bom, vai levar a minha descendência, vai levar tudo que eu construí, vai levar lá na frente, vai levar depois. Maravilha, pelo menos eu vou viver como rei. Misericórdia. Olha a cabeça dele, olha a sentença dele, olha o egocentrismo, olha somente o eu. E se você voltar para trás, estudar ali a respeito de Ezequias, realmente foi um grande homem de Deus. Porém, uma das maiores falhas que ele tinha, tudo era eu peço, eu faço, eu quero, eu sou do Senhor, eu sou o rei de Israel, o egoísmo, o egocentrismo, aquela questão do nariz meu, eu sou, eu faço. Tanto que ele não se preocupou com relação à sua descendência, ele não preocupou aquilo que seria semeado para frente, ele não estava preocupando a questão de se os seus filhos seriam eunucos, se os seus filhos não iriam usufruir de nada, de todas as coisas. Vai ser depois. Eu viverei como rei. Misericórdia. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, em nome de Jesus, não adianta 90 dias de oração pelas famílias, se você não fizer a sua parte. Se você não agir como Deus espera que venha agir. Não adianta nós ficarmos orando 90 dias pelas suas famílias, pela sua casa, pelo seu nome, se você não entender esse princípio de Deus. Muitos estão na igreja usufruindo da bênção do Senhor. Eu estou bem. Para frente. Eles que se virem. Cuidado. Essa palavra é para nós hoje. A bênção do Senhor, Ele quer fazer perpetuar de geração a geração. Amém, meus irmãos? É claro que o meu filho, a minha filha, seu filho, sua filha, a nossa descendência, eles terão que aceitar Jesus, já falei aqui, eles terão que ter, porém, a nossa postura vai determinar aquilo que vai facilitar ou não a vida deles. Nossa postura hoje, aquilo que eu faço hoje, eu corrigi-los, eu discipliná-los, eu fazer a minha parte, como devo fazer, como pai, como mãe, vai determinar o futuro deles amanhã, vai determinar se eles vão apanhar mais ou menos do mundo que sai fora. E é isso que nós precisamos entender. Esse é o princípio de Deus para nós nessa noite como igreja, porque não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e não cuidarmos dos nossos. Amém, igreja? Então dá uma olhada nesse Ezequias, meu filho. E esse princípio de Deus está em toda a palavra do Senhor. Nós vemos na carta de Pedro: maridos, cuidai das vossas esposas. Não terminei ainda? Volta, retrocede, volta um pouquinho. Maridos, cuidai das vossas esposas, como vaso mais frágil. Amém, meus irmãos? Para que as suas orações sejam respondidas. Uma questão do princípio de Deus. Se eu não fizer aqui, não vou ter lá na frente, meu irmão. Não adianta se eu não fizer a minha parte como marido. Não vai adiantar, eu não vou fazer. Esposas,
obedecei vossos maridos. Isso aí, por que isso traz tanto problema no meio da sociedade? Porque são princípios de Deus. A hora que fala que a esposa tem que ser submissa, não é escrava. Tem muito marido aí achando que a esposa é escrava. Não, submissa é estar debaixo da mesma missão, do mesmo chamado, andar juntos. Maridos, quando fala que a sua esposa é vaso, mais frágil, não quer dizer que ela é fraquinha. Frágil, meu filho, é porque é duro. E realmente as esposas que são esposas de verdade são duras na buscada. Mas nós temos por obrigação como maridos mantê-las firmes. Senão quebra. Aquilo que é muito duro quebra fácil, mas tem o seu valor. Amém? Quem já teve aqueles em casa? No tempo da minha mãe tinha a famosa cristaleira. Aquelas coisas que ganha no casamento, que é para aquela visita que nunca vem. Aquele negócio que é para usar num momento especial que nunca acontece. Já viram aquilo lá? E a minha mãe tinha lá uma cristaleira bonita. Até minha irmã Moacir herdou essa cristaleira lá bonitona. E ali tinha aqueles negócios bonitos, uns vasos bonitos, uns pratos decorados com borda assim de ouro, uma coisa assim, dourada. De ouro não, dourada, sei lá. Aquele negócio bonito. E um dia eu com meu irmão brincando na sala. Aquele negócio que não é para fazer que nós fizemos. Quem já jogou bola na sala? Eu não vou contar o fim da história. O vidro da cristaleira meu pai trocou. Mas o que estava lá dentro, até hoje eu sinto a dor. Então, meus irmãos, nós temos que entender que aquilo que tem lá, que tem valor, é frágil. E esses princípios continuam latentes, continuam vivos. Os nossos filhos são herança do Senhor e nós devemos mantê-los sob disciplina. Você tem que ter o poder e a autoridade para falar para o seu filho: não vá, não faça. Amém, meus irmãos? E vocês, filhos, entendam que a sua vida, os teus dias sobre a face da terra, estão linkados em obedecer aos pais. Amém? O único mandamento que tem uma ressalva, tá? Para que você tenha longos dias sobre a face da terra. Então são princípios, meus irmãos, que não acabam. Rapidinho comigo, olha só, vou pegar um salmo, tem muitos salmos, mas pega comigo o Salmo 145. Olha só, rapidinho, só para você entender. Para nós entendermos esse princípio de Deus, aquilo que Deus tem para nós como família, como corpo de Cristo. Entendemos que o nosso Deus continua o mesmo. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Salmo 145, versículo 4, nós temos também uma referência no Salmo 42, no 22, no 23, nós vemos aqui a palavra do Senhor latente. Olha só que interessante, 145, versículo 4, uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciarão todas as suas proezas. Amém, meus irmãos? A minha bênção, a bênção que está sobre mim, eu tenho que passar para a próxima geração. Eu tenho que ensinar os meus filhos. Eu tenho que fazê-los andar no caminho do Senhor. Isso cabe a mim que sou o pai. Não adianta jogar isso nas costas da igreja, jogar nas costas da escola e etc. Estão aí como auxiliadores. Mas eu preciso fazer. Cutuca o seu irmão, está ao seu lado e fala assim: põe a casa em ordem. Cuidado com aquela questão. Não mexa com meu filho. Já viram isso? Do meu filho cuido eu. Cuidado, meu irmão. Às vezes tem muitos aí te auxiliando, trazendo à luz aí coisa que precisa com o seu filho, com a sua filha, com todos nós que estamos aqui. E esse princípio, se nós falharmos, nós colheremos consequência para frente. Amém? O livro de Malaquias, rapidinho. Olha só que interessante. Ai, vai falar o pastor de dízimo e oferta. Ah, meu Deus, já passou, já dei meu dízimo, já dei minha oferta. Ai, pastor. Meu filho, Malaquias não é só dízimo e oferta. Malaquias fala de bênção e maldições. Amém?
Amém, meu irmão? Por isso que muitos têm problemas com Malaquias. Tem gente que quer arrancar o livro de Malaquias da Bíblia, rasgar, destruir. Porque tem problema. Tem problema, meu irmão, porque ali ele trata realmente as consequências. Ai, pastor, as maldições já foram cravadas naquela cruz. A bênção e a graça do Senhor está sobre a minha vida. A bênção, a graça, a salvação do Senhor está sobre a minha vida. Porém, os princípios continuam os mesmos. Se eu falhar, eu estou dando legalidade para que maldições venham. Amém? Finalzinho do livro de Malaquias. Capítulo 4. Olha só, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Amém, meus irmãos? Aqui ele está falando de quem? De Jesus. Na bênção. Continuando, pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, da qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com... Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Pastor, isso é o Antigo Testamento. Primeiro que eu quero falar para você que toda a palavra de Deus é boa, apta para o nosso ensino. Amém, meus irmãos? E segundo, aqui é muito bem claro, aqui ele está falando do grande dia do Senhor. Está falando da vinda do Messias, daquele que é o sol da justiça, que já veio, está vivo e retornará. Amém? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O Senhor está falando, põe em ordem a tua casa. Amém? Fala assim, savá. Essa palavra que fique guardada no nosso coração. Savá, ensinar, cobrar, corrigir, trazer ao verdadeiro ensino. E isso tem sido deixado de lado. Não negligencia, meu irmão. Não deixa. Porque senão as consequências virão. Amém? Fala comigo, o que eu falho, o que eu negligencio, hoje a próxima geração irá pecar. Que Deus possa continuar a agir e fazer. Ezequias negligenciou, Manassés falhou. Samuel negligenciou, a nação de Israel sentiu. O sistema de governo teocrático que Deus usou através de Samuel caiu por terra. Por quê? Porque ele não preparou a descendência, porque ele não ensinou os seus filhos, porque ele não fez aquilo que deveria fazer. Eli acabou com a sua descendência, porque ele não corrigiu os seus filhos, porque faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor. Foi alertado por homens do povo de Israel, por profetas e por todos. E a palavra do Senhor veio. Olha que palavra tenebrosa sobre Eli e a sua descendência. Nenhum verá a velhice. Já pensou, meu irmão? E que a palavra do Senhor possa agir no nosso coração. Fala assim comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora pega o seu irmão que está ao seu lado direito, cutuca ele do seu lado direito e fala assim, põe em ordem a tua casa. Amém. Para não falar que eu faço acepção de pessoas, agora cutuca quem está do lado esquerdo. Fala assim, põe em ordem a tua casa, meu irmão. Amém. Em nome de Jesus. Pessoal do louvor, pode subir. Fica em pé nesse momento, porque nós vamos colocar em ordem a nossa casa. Nós não vamos negligenciar aquilo que Deus tem pedido para nós, como corpo de Cristo. Se você ainda não tem filhos, se você não tem, você um dia terá. E eu quero declarar que essa palavra é a mesma para todos nós que estamos aqui. Para aqueles que irão falar, irão fazer, irão corrigir. E para aqueles que estarão ouvindo, sentindo e mudando, para que a bênção do Senhor venha.
Amém? Fala assim, eu determino a benção sobre a minha geração. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, inclina a sua cabeça.